graça e paz. Eis que te digo, neste momento, você que está aí do outro lado, eis que digo que essa noite Deus vai fazer, ou neste dia Deus vai. Já ouviu isso? Nós chamamos isso de profecia, assim nós denominamos. Em tempos de WhatsApp, em tempos de Facebook, YouTube, quem nunca recebeu uma profecia? Quem nunca viu ou ouviu profecias que se espalharam por todos os lugares, se tornaram como uma verdade? Só que o tempo passou, elas não se cumpriram, e nós continuamos a ouvir as profecias que vêm depois delas, e nós nunca estabelecemos uma maneira de fazer uma escolha, um entendimento sobre o que é e o que não é de Deus. A Escritura diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom da profecia. Paulo está falando de exercer com zelo, porque quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Paulo está dizendo, quem fala em línguas não fala aos homens, ele fala a Deus. Entretanto, porém, todavia, contudo, quem profetiza fala aos homens. Quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação. De quem? Ele diz, das pessoas. E a melhor maneira de você saber o que é e o que não é de Deus, saber se uma profecia é ou não de Deus, é saber o que não é de Deus. Como identificar um falso profeta? Thomas Brooks escreveu um artigo sobre 7 características dos falsos profetas. E eu queria pensar sobre o que Brooks disse. Satanás trabalha possível, e principalmente por meio de falsos mestres, os quais são mensageiros e embaixadores, com o objetivo de enganar, iludir e sempre destruir as preciosas almas dos homens. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, diz a palavra, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel, diz Jeremias 23:13. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, Miqueias 3:5. Eles os seduzem e os desviam do caminho direito para atalhos e para os matagais do erro, blasfêmia e iniquidade, onde eles estão perdidos para sempre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Estes lambem, sugam o sangue das almas. Diz a Escritura: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos mal-obreiros, guardai-vos da circuncisão, Filipenses 3:2. Estes beijam, matam, estes clamam paz, paz, até que as almas sejam lançadas no fogo eterno. E daí por diante, diz Provérbios 7. A melhor forma de livrar as pobres almas de serem iludidas e destruídas por esses mensageiros de Satanás não é inocência, é pecado, e expô-los em suas nuances, de modo que sejam conhecidos, e para que cristãos sinceros possam evitar serem envolvidos por essas falsas profecias e fugir deles como se foge do próprio inferno. Nós precisamos conhecer as suas características. A primeira característica de um falso profeta: os falsos mestres são bajuladores de homens. Eles pregam mais para agradar o ouvido do que para beneficiar o coração. A Escritura diz, aspas, dizem aos videntes: não vejais,
e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos, diz Isaías 30:10. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Diz Jeremias 5, verso 30 e 31. Eles manejam coisas sagradas, mas com sagacidade, galanteio, muito mais do que com temor e reverência. Falsos mestres são matadores de almas. Eles são como os cirurgiões malignos que esfacelam a ferida, mas nunca trazem cura. A adulação destruiu Acabe, destruiu Herodes, destruiu Nero, destruiu Alexandre. Os falsos mestres são os maiores abastecedores do inferno. Há uma expressão latina: não acerba, sed blanda, não amarga, mas é doce. Não palavras amargas, mas palavras lisonjeiras são as que fazem todo o mal, disse Valeriano, o imperador de Roma. Tais mestres bajuladores são doces, envenenadores de almas, diz Jeremias 23. A segunda característica de um falso profeta: eles são notáveis em elencar, em colocar em evidência sujeira, desprezo e vergonha sobre as pessoas, sobre nomes e sobre méritos de homens e mulheres que são embaixadores de Deus, homens de Jesus, homens que servem ao Senhor, que andam na presença de Deus. Assim foram Coré, Datã e Abirão, que acusaram Moisés e Arão de se elevarem sobre eles, tendo em vista que toda a congregação era santa. Olha o que eles dizem em Números 16: vocês tomaram sobre si muito status, muito poder, muita honra, muita santidade, pois o que vocês são mais do que os outros, para que vocês se exaltem tanto. Sabe quando alguém aparece com uma nova revelação, seu pastor já não é homem de Deus, o seu líder já não é homem de Deus, não é mais uma mulher de Deus, e agora tem um profeta com uma nova revelação, uma revelação que vai além daquilo que você tinha recebido da parte de Deus. E dessa forma, os falsos profetas de Acabe contenderam com um bom profeta chamado Micaías, pagando com golpes, com dor, por falta de melhores motivos. Sim, Paulo, grande apóstolo dos gentios, teve seu ministério atingido e sua reputação atacada por falsos mestres, porque as suas cartas, eles dizem, são graves e fortes, mas a sua presença em corpo físico aqui, Paulo, ela é fraca. E a palavra que você escreveu a nós, de 2 Coríntios 10:10, eles dizem para Paulo: a sua palavra, Paulo, é desprezível. Eles mais o desprezaram do que o admiraram. Eles o viam como um ignorante, mais do que como um doutor. E a mesma dura avaliação teve nosso Senhor Jesus Cristo, da parte dos escribas, da parte dos fariseus, os quais se esforçaram como pela vida, para construir seu próprio crédito sobre as ruínas da reputação de Cristo Jesus nosso Senhor. O diabo nunca dirigiu um tão grande empreendimento nesse sentido quanto nos nossos dias. A sujeira, a escória e o desprezo são lançados sobre aqueles que a palavra diz que deles o mundo não é digno. Queridos, os falsos mestres não se importam com o que disse Agostinho. Agostinho disse: aquele que voluntariamente menospreza o meu bom nome, involuntariamente acrescenta recompensas a mim. A terceira característica de um falso profeta: são mestres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações. A Escritura diz: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam, diz Jeremias 14:14. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor, diz o profeta Jeremias no capítulo 23, verso 16. Não há multidões nessa nação, cujas visões são apenas ilusões douradas, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias. Estes são os grandes ajudadores de Satanás, e a justiça divina irá lançá-los no inferno, tal como fará aos grandes malfeitores, se o médico de almas não impedir isso. Fique atento, medite nesses princípios. Deus te abençoe, em nome de Jesus.